Aplauda bem forte, Senhor Jesus, amém? Amém. Queridos, dando continuidade a esse culto, eu tenho certeza que os louvores foram maravilhosos, tudo que foi apresentado aqui é para Deus, e Deus nos abençoou, Deus habita em meus louvores, mas nós entendemos que o momento áureo, o momento indispensável e sine qua non da pregação da liturgia de uma igreja é a palavra de Deus, é a pregação da palavra. Então é com muita honra, com muita alegria, já recebemos o pastor muitas vezes aqui, mas agora o recebemos como bispo. Então uma alegria, uma honra para o ministério, para a Vila Isabel, que se sente honrada com essa consagração. Então, Bispo Lutero, por favor, que a igreja o receba uma calorosa salva de palmas a Cristo. Glória a Deus. Bispo que é uma referência para as nossas vidas, para esse ministério. Eu tenho certeza que eu falo aqui pelo presbitério todo. Alegria, bispo, tê-lo aqui. Mais um ano, esses 12 anos perpaz, apresenta tudo isso nas nossas vidas. São 12 anos realmente de muita confiança e 12 anos de trabalho neste lugar e tendo sempre o apoio do Senhor, da Cláudia, né, com a Luciana, sempre fundamental. Então nós queremos louvar a Deus pela sua vida, bispo, e que Deus o abençoe ricamente. Amém? Muito agradecido, amado pastor. Muito obrigado, pastor. Passados uns 12 anos, eu tenho a dizer, o senhor está jovem, viu? O senhor está novinho, não mudou nada. Eu sei que pintou o cabelo um pouquinho de branco, mas uma bênção estar com os irmãos, uma bênção rever os amados irmãos. Sempre que eu vejo a irmã Cimei, eu me alegro. A irmã Cimei é uma das colunas dessa igreja. Não é verdade? Eu vejo o Ramiro, que é ali também, com a sua esposa, os amados irmãos. Eu fico muito feliz em rever os amados irmãos caminhando nessa jornada e dizer, o pastor Gama é uma referência para a minha vida. O pastor Gama é uma bênção para a minha vida, assim como a irmã Luciana. São referenciais, pessoas sérias com Deus, pessoas trabalhadoras na seara, com tantos afazeres, rotinas, mas nunca tiraram a mão do arado. Então, que Deus continue abençoando, amado pastor. Muito agradecido, viu? Estava vendo aqui 12 anos, isso passou muito rápido. Me lembro até agora como se fossem poucos anos atrás, ali na 28 de setembro, o culto inaugural, naquele dia 28 de outubro, não foi? 12 anos se passaram. 12 anos nos lembram muitas coisas. 12, por exemplo, nós temos uma menção dos 12 em Gênesis 17, os 12 príncipes que saem dos ismaelitas. Em Gênesis 49, nós temos as 12 famílias de Jacó. Nós temos ali no livro de Êxodo, por exemplo, as 12 fontes em Elim. 12 sempre um número significativo na Bíblia, um número que tanto apresenta questões na palavra de Deus. Por exemplo, no próprio Êxodo, capítulo 24, a Bíblia diz que o altar de Moisés tinha 24 colunas, não era um altar pequeno, o que Moisés ergue ali. Aí no livro de Josué, nós temos, por exemplo, um dos 4 homens que cruzam o Jordão. No Josué, capítulo 3, nós temos, então, Josué, que cruza o Jordão, que ele, inclusive, levanta 12 pedras ali, por isso o número 12. Depois nós temos, em 1 Reis, capítulo 18, nós temos ali o Elias, nós temos depois o próprio Eliseu, o 3º homem que cruza o Jordão, e o 4º homem que cruza o Jordão é o missionário Flávio Franco. Por quê? Porque no mês passado estávamos lá fazendo o batismo no Rio Jordão, e o missionário Flávio Franco, ele pega e nada e cruza o Rio Jordão. Então, só que o rio não abriu. Eu fiquei na expectativa que fosse o 4º que abrisse o rio, mas não abriu. Quem sabe na próxima, né, Flávio? Fiquei ali esperando, mas as águas não desceram. Enfim. Então, o número 12 é um número muito significativo. Nós temos em 1 Reis, capítulo 10, por exemplo, o trono de Salomão, o rei Salomão, um rei imponente, tinha 12 leões no seu palácio. Então, agora nós temos o capítulo 11 de 1 Reis, que fala de uma profecia. Aías, ele rasga o seu manto em 12 pedaços e fala, olha, 10 são de Jeroboão, o reino vai ser dividido. Uma profecia que de fato ocorre. Então nós temos ali o 1 Reis, capítulo de número 18, nós temos as 12 pedras do altar de Elias, que ele levanta. No capítulo seguinte nós temos o número 12 de novo,
que é quando, por exemplo, Eliseu, o profeta Eliseu, estava trabalhando ali com 12 juntas de bois. Então o Antigo Testamento traz muito o número 12. E aí Jesus, ele repete essa sequência, número 12, no Novo Testamento. Por exemplo, nós temos ali, em Mateus capítulo 10, Jesus chamando ali 12 discípulos. Então nós temos ali os chamados 12. Nós temos na primeira multiplicação dos pães, das 5.000 pessoas, sobram ali 12 cestos cheios, em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 26, Jesus fala o número 12 de novo. Se ele quisesse, 12 legiões de anjos desciam do céu. Vocês veem como o número 12 é tão expressivo na palavra de Deus, é tantas vezes citado na Bíblia. Inclusive, estivemos lá em Jerusalém, vimos algumas das portas de Jerusalém. Os muros de Jerusalém têm algumas portas abertas, outras foram fechadas, mas a Bíblia diz que a Nova Jerusalém, ela, quando descer dos céus, ela virá com 12 portas. Isso está em Apocalipse capítulo 21. Em cada uma das portas, então teremos ali no total de 12 portas, com 12 anjos. E o último capítulo da Bíblia, ele encerra com o número 12 também. O capítulo 22 de Apocalipse, ele fala que a árvore da vida, ela dá 12 frutos. Então, muitas vezes nós pensamos, aquela árvore que estava no meio do jardim, Adão pega a fruta e alguns dizem que é maçã, enfim, mas é uma elucubração, né, dadas as pinturas antigas, não se sabe qual é a fruta. O que nós sabemos é que nessa árvore da vida de Apocalipse capítulo 2 são 12 frutos. Frutos que curam, que salam, que abençoam, enfim. O número 12, então, tão significativo, eu quero parabenizar essa igreja e que venham mais 12, mais 12, mais 12, até o dia que o Senhor Jesus volte. Quando Jesus voltar, então, estaremos, então, todos congregados ali para não apenas celebrar, não celebrarmos mais 12 anos, mas a eternidade com o Senhor Jesus. Ele que é o fundamento da igreja, 1 Coríntios capítulo 3, ele é a base da igreja, ele é a estrutura da igreja, sem ele nada somos, sem ele nada podemos fazer, ele é nosso tudo, para ele vivemos, como foi citado aqui, para ele fazemos tudo, então, o Senhor Jesus, o Senhor da glória. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, eu convido a que você abra a sua Bíblia. Eu quero também parabenizar a equipe de louvor, sempre nos abençoando de forma tão expressiva. Parabéns, irmã Sheila, parabéns, amados irmãos. Eu quero dizer que eu queria falar sobre uma canção, queria falar sobre uma composição de uma música feita por um idoso. Talvez do que eu saiba, do que eu tenha memória, eu creio que é a canção composta pela pessoa mais idosa que já compôs uma música. Outro dia, estava dando uma reportagem, a pessoa entrevistando um senhor que já tinha cento e tantos anos, 103, 104 anos de idade. Mas ele não disse que compôs uma música com 104 anos. Mas temos um senhor que vai compor uma música com uma idade muito avançada, 120 anos de idade. Vamos a Deuteronômio, vamos ler um texto dessa canção que ele compõe, dessa bela poesia. Deuteronômio, capítulo número 32. Eu vou começar lendo o capítulo 31, último versículo 31, que é o versículo 30. Aqueles que puderem ficar de pé, para que possamos fazer a leitura inicial, apenas mantendo o costume que o Senhor Jesus manteve das sinagogas. Capítulo 31, versículo número 30. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Só um detalhe, ele não apenas compõe, mas ele canta, com 120 anos de idade, louva ao Senhor. Que coisa bonita. E quando ele canta, eu vou citar então apenas 2 versículos desse cântico, que são da sequência do versículo 11 e 12 desse capítulo 32. Olha que texto bonito. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-as, os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Oremos, amados irmãos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. O que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar os seus assentos.
A Bíblia cita águias por 34 vezes. Dessas 34 vezes, 2 nos chamam a atenção porque apontam ao próprio Deus. Uma está em Êxodo capítulo 19, quando a Bíblia diz que Deus então toma o seu povo em suas asas, e a outra está nesse cântico de Moisés. Inclusive, Moisés é citado como autor de um cântico em composição dupla com o Senhor Jesus no livro de Apocalipse, além de salmos que ele escreve, enfim. Mas Moisés, então, ele compõe essa canção comparando Deus a uma águia. Então, nós vamos ficar desses 34 exemplos, nesse segundo exemplo de Deus como águia. Deus, mais uma vez, sendo mencionado como uma figura feminina. Deus também é mencionado pelo Senhor Jesus como uma galinha que cuida dos seus ovos. Aliás, o pastor Gama pregou lá em Jerusalém, naquela igreja onde Jesus chorou, quando avistava Jerusalém, e ali tem aquele vitral com a galinha que cuida dos seus ovos, enfim. Mas a águia é um animal muito interessante. A águia do reino animal, entre as aves, é um dos animais que vive mais tempo, que as aves não vivem tanto tempo. A águia vive entre 50 e 60, 65 anos. Para uma ave, é uma duração muito grande. A águia também tem outra característica que a diferencia de outros animais, que é a altura sobre a qual voeja. Nós sabemos, naturalmente, que existem 60 espécies de águias. No Brasil, nós conhecemos mais a árpia. Existem as águias de serpente, existem as águias emplumadas, existem as águias pescadoras, e existe um tipo de águia chamada a árpia, que é a que tem no Brasil, muito no Brasil. Aliás, as águias estão em todos os continentes, com exceção da Antártica. Estão em todos os continentes. A águia, então, ela vive bastante tempo. A águia, ela voa numa altura, uma das maiores alturas. A águia e o côndor são as duas aves que, digamos, voam com uma altura mais elevada. A águia também ela tem outra característica muito interessante, que é a sua visão. Ela consegue enxergar a quilômetros a sua presa. Então, ela tem uma visão excelente. Mas eu queria falar, por que nós temos esse texto, a águia, e como nós podemos aplicar isso? Vivemos uma época que a família tem sido muito atacada. A família tem sido um alvo constante de ataques por essa sociedade. A família que Deus cria, a família que Deus estabelece, e a família que Deus traz diretrizes, composta por um homem e uma mulher, tem sido atacada. Então nós temos cada vez mais uma polarização das sociedades onde a igreja se faz presente com força. Porque onde a igreja não se faz presente com força, essa guerra já foi perdida. Até que sejam levantados homens e mulheres para combaterem. Mas onde a igreja age com força, então ainda existe um bastião que defende o projeto de Deus, que é a família. Mas a luta é constante. A família tem sido atacada, então, de várias formas. Casamentos têm sido destruídos. Aliás, vivemos 2 situações que na minha infância, no meio cristão, eu desconhecia em relação aos pastores. Há umas décadas atrás, separação de pastores divorciados. De 20 anos para aqui começou a surgir isso. E a segunda, suicídio de pastores nos últimos anos, coisa que da minha geração também não havia. Não havia assim, como um pastor pode se suicidar? Vocês têm ouvido casos assim, de pastores que divorciam, de pastores que se suicidam? Meu Deus, isso é algo recente. Então, esses ataques, essas situações, nos fazem avançar por esses 2 textos bíblicos. Eu queria, então, convidar a que nós tratemos o que está apenas nesses 2 versículos. Eu começo, então, falando sobre esse texto, trazendo o exemplo da família. Como nós devemos agir como família. A Bíblia começa dizendo, então eu volto para o versículo número 11 dessa canção, e a Bíblia diz o seguinte: como a águia desperta a sua, o quê? Ninhada. Os irmãos lembram que eu falei
que a águia é um dos animais que voa numa altura mais elevada que todos? A águia ela não apenas voa numa altura elevada, mas a águia também faz o seu ninho no ponto mais alto possível. Você não vê ninhos de águias, por exemplo, no solo, você não vê. Você não vê ninhos de águia se tem uma árvore que o primeiro galho está aqui e o último está muitos metros acima, você não vê no primeiro nem no segundo galho. A águia sempre procura colocar o seu ninho na maior altura possível. Por quê? Para cuidar e defender a sua ninhada, os seus ovos, os seus filhotes, não é isso? Então ela coloca o mais alto possível para que nenhum predador chegue próximo a esse ninho. Nenhum animal consiga chegar, então, não, eu vou colocar o mais alto possível. E muitas vezes nós vemos em filmes e documentários ninhos de águias em penhascos, em locais que são praticamente inacessíveis. Você vai ver um penhasco muito alto, lá em cima naquele penhasco, você vê umas palhas, você alguma coisa, daqui a pouco chega a águia e ela pousa ali, e você sabe, e ela colocou o ninho ali. Por quê? Porque a águia, ela prepara o seu ninho no local mais inatingível aos inimigos que seja possível. Agora, para proteger a família, para proteger o seu ninho e a sua ninhada, se exige esforço. Não apenas inteligência, mas esforço. Porque a inteligência sem o esforço, muitas vezes faz com que você não persevere, que você desanime, que você desista. Você tem projetos, você tem ideias, e se nós perguntássemos aqui quantos tiveram ideias brilhantes que não foram para frente, talvez uma boa parte diga que sim, eu tive uma ideia brilhante, maravilhosa, mas não fui à frente. Quantos já sonharam com coisas maravilhosas, mas começaram e desistiram. Não basta apenas inteligência, tem que haver esforço. E quando nós olhamos o oposto, nós vemos a mesma coisa. Nós vemos pessoas que, por exemplo, não tiveram ideias tão brilhantes, mas eles avançaram muito, alcançaram muitas coisas, por quê? Porque se esforçaram, porque não desanimaram, porque não desistiram diante dos obstáculos. Quando a águia surge nessa cena, ela alia essas duas percepções, inteligência e esforço. Por que esforço? Se a inteligência fez a águia preparar o seu ninho no local mais alto possível, numa beira de um penhasco de difícil acesso, ela também precisa de esforço para isso. Por quê? Porque para construir o ninho, nós temos que imaginar a cena. Aquela águia vem, desce ao solo, pega algumas palhas, sobe, coloca a palha lá. Aí depois ela volta, se esforça, desce de novo, pega as palhas e sobe. E nesse vai e vem, as coisas não são fáceis para a águia. A águia está se esforçando, a águia está se dedicando. Ela está se esforçando por quê? Para preservar a sua ninhada. Pais e mães, eles têm que se esforçar para preservarem a sua ninhada. O pastor de igreja, ele tem que se esforçar para preservar a sua ninhada. O gerente de uma loja, o dono de uma empresa, tem que se esforçar para preservar aquilo que ele está gerando. Então a águia, ela vai e vem, sobe e desce várias vezes até colocar lá. E tem outro detalhe. Quanto mais alto seja colocado o ninho, mais dificuldades ele vai ter, porque mais ventos ele vai enfrentar. Se eu coloco o meu ninho aqui, eu pego menos vento do que se eu coloco em cima da serra, não é verdade? Por quê? Porque vai ter mais atrito aqui. Eu vou ter uma pedra no caminho, vou ter um obstáculo no caminho, vou ter um animal no caminho, vou ter uma colina que vai segurar o vento, vou ter algumas árvores, arbustos. Mas quando eu vou subindo, o vento já vem de frente. Não tem nenhum obstáculo. E quanto mais alto eu estiver, mais longe eu estou da massa de calor que a própria Terra então vai levantando, que é atrito, massa de calor, é uma massa mais forte. Então o vento vem com mais força e vem mais gelado. É mais esforço, é mais sacrifício para a águia. Mas nós aprendemos que a águia, ela faz isso pelo bem da sua ninhada. Nós começamos a ver, para construirmos uma família,
nós temos que dedicar esforço, tempo, porque não é fácil. Quando eu digo pegar a palha, eu não digo que a águia tem duas garras, a águia tem um bico, mas ela precisa voar também, então ela precisa, ela vai colocando, vai descendo, e vai pegando frio, vai pegando choques de temperatura, mas depois de um tempo ela preparou o seu ninho. Não há como ter vida cristã, não há como sermos discípulos de Cristo, se não dedicarmos a nossa vida a dizermos não ao nosso conforto. Você podia estar na sua casa nesse momento, você podia ficar no domingo na sua casa, depois de uma semana trabalhando, mas você se esforça. Você muitas vezes pode ficar sem orar, mas você vai lá, separa um tempo para orar, isso é esforço. Você pode ser como uma nova geração de crentes que não lê a Bíblia. Só se a Bíblia vier no Netflix, senão você não acessa a Bíblia. E aí você não lê a Bíblia, por quê? Porque exige esforço. Tudo na vida espiritual exige esforço. Tudo. Para construir a família se exige esforço. Nós temos ali o noivo, que estará casando daqui a poucas semanas. O Renan e a Marina. Parabéns mais uma vez, Renan, pela vossa decisão. Que Deus abençoe. Mas para construir um casamento, eles tiveram que construir o casamento durante o namoro, durante o noivado, dizendo não a muitas coisas, porque a estrutura vai sendo montada aos poucos. E nossa vida nós aprendemos assim. E a primeira coisa que nós devemos fazer, antes de ter os ovos, antes de nascerem os seus filhotinhos, é saber como e que esforço você terá que dedicar para construir o seu ninho. Há uma segunda coisa que nós observamos nesse mesmo texto, volte comigo a esse versículo 11, que diz assim: como a águia desperta a sua ninhada. A águia já teve a ninhada, só que o filhotinho, quando ele nasce com o olho fechado. Não sei quantos já viram as cenas do nascimento de algumas aves, ela nasce com o olho fechadinho, não enxerga nada, não é verdade? Nasce sonolenta, ela pia, mas logo dorme e tal. Imagina no local com pouca oxigenação, como no alto das montanhas. Ela vai dormindo, ela vai ficando fraca, não se alimenta e morre. Então a águia, ela é obrigada a fazer o que nós lemos nesse texto. Como a águia desperta a sua ninhada. A águia vai lá e desperta os seus filhotes. Olha, está na hora de comer. Aí filhotinho, o quê? Eu não quero comer. Não, tem que comer. Não quero, está tão confortável aqui, está tão quentinho. Mas tem que comer. E a águia vai lá e desperta, e muitas vezes ela empurra a alimentação, e a nossa primeira imagem é aquela minhoca, né? Ela empurra na goela do próprio filhotinho. Por quê? Porque ele está sonolento. O texto diz, como a águia desperta. Ou seja, estão sonolentos, estão fracos. A águia vai lá e coloca. A educação de filhos não é fácil. A começar pelo fato de que, quando a nossa esposa fica grávida, não desce do céu um manual de como educar o seu filho de acordo com o temperamento que ele vai ter. Não existe isso. Você pode ter 10 filhos, os 10 serem diferentes. Não adiantaria nenhum manual para educar eles. Então exige dos pais mobilidade, inteligência, esforço. Tudo isso que a gente vai aprendendo com as águias. Mas o fato é que algo em comum todos os filhos têm. A acomodação. Não quero ir para a igreja, está tão gostoso aqui esse domingo. Aí vai lá a águia. Cadê o Mateus? Está aí o Mateus? Mateus, está aí, Mateus? Aí quantas vezes, Mateus? Chegou a irmã Luciana, a águia. Mateus, está na hora de acordar. Mãe, eu já estudei a semana inteira, mãe. Mateus, vamos para o culto, Mateus. Mas 5 minutos, já está atrasado, Mateus. Aí ouve uma voz lá do outro quarto. Varoa, já acordou? Que ali é o padrão, é varoa.
Varoa, já acordou o Mateus? Vão, Mateus, estamos atrasados. Por quê? Porque é função da águia despertar a sua ninhada. Ainda que muitas vezes isso não soe bem para o filhote. Mas se ele não for alimentado, ele vai ficar fraco e esse sono vai levá-lo à morte espiritual. Então o pai e a mãe, eles têm que forçar com inteligência. Porque muitas vezes, se você forçar demais, você arrebenta. Eu não sei quantos já soltaram pipa na infância. Aliás, essa geração, se eu falar, você já soltou pipa? Peraí, vou abaixar no aplicativo. Pipa. Quem aqui soltou pipa na infância? Poxa, então até que essa geração ainda sabe o que é soltar bola de gude. Vamos envelhecendo aqui. Tá bom. Peão. Eu não. Eu não sou tão velho como vocês são mais velhos. Peão não, já não é da minha geração não. Eu vou de pelada na rua, eu vou de dominó, mas jogar pedrinha, bola de gude, aquela bola de gude que você põe o dedo assim, né? Mas aí você fica o ganso. É isso, o irmão está entregando a idade também, viu? Meus amados irmãos, a águia, ela tem que usar inteligência, porque se ela puxar demais, ela arrebenta. E, meus amados irmãos, nós aprendemos que a águia, ela tem que despertar. Ainda que seus filhos não gostem, ainda que novo na fé não queira, ainda que é função da águia, assim como a águia desperta a sua ninhada, senão ela vai dormir, ela vai desistir, ela vai morrer. A segunda coisa que nós aprendemos então com as águias é que elas precisam despertar a sua ninhada. A terceira coisa que nós aprendemos com as águias está nesse mesmo primeira parte do versículo 11. Não saí dela ainda. Porque o texto diz assim: como a águia desperta a sua ninhada. Ninhada são os filhotes que ficam no ninho. É a primeira fase. Depois deixam de ser ninhada. São apenas filhotes, que depois crescem. Ninhada é a primeira parte. É interessante que a águia, ela costuma colocar 3 ovos por vez. E a gestação, a nossa gestação, a gestação das mulheres é de 9 meses. A da águia é de 35 dias. Esse é o padrão. Então, digamos que a cada mês ela coloca 3 ovos. Esse é um padrão, claro. Você vai ver águias que têm 5 ovos, você vai ter águias que vão ter 1 ou 2. Mas o padrão são 3, como se fossem trigêmeos. Esse é o padrão da águia. Então, quando a águia constrói o seu ninho, ela constrói, naturalmente, eu falei de 60 tipos de águia, tem 60 tamanhos diferentes, mas, no geral, ela constrói o ninho de forma que abrigue 3 ovos. Ela não cria um ninho, e Deus dá inteligência aos animais, é uma percepção tão linda do mundo animal, mas ela cria um ninho para que caibam 3 ovos. Não faz um ninho muito grande, não faz um ninho muito pequeno. Por quê? Para que eles fiquem unidos, para que eles fiquem juntos, para que depois que a águia chegue, ela consiga chocar, mas que não entre o vento gelado quando esteja chocando os ovos, para que ela consiga sentar. Então, um tamanho calculado, que ela consegue pousar ali, chocar os ovos, e depois que os seus filhotinhos nascem, eles fiquem juntinhos uns dos outros. Porque quanto mais próximos, mais quentes ficam. Estou falando uma temperatura alta. A inteligência que Deus deu às águias seja muito surpreendente para todos nós, modelar a todos. Mas tem um detalhe interessante, que as águias, e a ninhada dessas águias, elas não têm o problema que nós temos nos dias atuais. A grande distância de metro quadrado. Antigamente, antes da tecnologia, as famílias sentavam na mesa e conversavam. A janta familiar era algo normal. Depois, com o advento da televisão, e as gerações nas quais me incluo, já começam a ter o luxo de ter uma televisão. Eu lembro até hoje da primeira televisão que meu pai comprou com controle remoto, era com fio. Tinha 4 canais na televisão. Antes dela, nós fazíamos assim. Quantos lembram? Era o chamado dial. Tchac, 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 tchac.
Eu lembro que na minha avó, a gente desligava a televisão, era o dial, apertava, aí pum, aí descia a imagem e ficava um pontinho. Aí eu ficava assim, aguardando só aquele pontinho sumir. Eu ficava curioso, às vezes demorava. Você já fez isso? Você teve infância. Você ficava aguardando aquele pontinho sumia. Aí você ligava, vinha e tinha aquele chuvisco, não é verdade? Aí a antena, aí a técnica do bombril na antena. Se você falar para o teu filho que colocava bombril na antena primeiro, ele não vai saber que é antena. Muito menos bombril, e muito menos porque um bombril na antena. Aí você, não, por causa do chuvisco. O que é chuvisco? Não sabem. Pois bem, mas o senhor está jovem. O senhor não faz parte de tudo isso que eu estou dizendo. O senhor não entende nada disso. Pastor Gama, está feliz agora, não está, pastor? Está consolado no seu coração? Que bom, fico feliz. Mas, meus amados, o fato é que hoje em dia, com o surgimento da internet, nós somos capazes de termos uma família com 4, 5, 6 membros que habitem em um espaço de 100 metros quadrados e que não se comuniquem. Fica um no quarto, fica um outro 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 na sala. 5 pessoas, 100 metros quadrados, portas fechadas, e ninguém fala nada além do casual encontro em que fisicamente passam um pelo outro. Tudo bem? Oh, tudo boa noite, boa noite. Vai na cozinha? Vou. Essa é a comunicação das famílias de hoje. Estou falando a verdade? Não é isso que nós vemos? Porque cada um está na internet. Não falam com quem está a 1 metro de distância, fala quem está a 100 quilômetros de distância. Se comunicam com pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, mas não falam com quem está do lado. O que a águia deve fazer? A águia deve agir com inteligência. Com a inteligência da águia. Eu vou fazer um ninho apertado para caberem 3 ovos. E quando se chocarem não vai ter jeito, vão ter que se encontrar. Temos que agir com sabedoria e com inteligência. Senão a gente perde. Estratégias. Bom, algumas estratégias são possíveis. Por exemplo, um jantar ou 2 familiares obrigatórios a todos, sem tecnologia. Pode ser uma estratégia. Porque muitas vezes a águia tem que usar a autoridade que Deus lhe deu. Deus não colocou uma ordem hierárquica na família? Colocou por quê? Para que dê certo. Então, nessas horas, a águia, eu sou águia, peraí. Olha, terça e quinta, jantar familiar. Quero, como águia, 1 hora, 1h30 na mesa, sem tecnologia. Mas eu preciso responder e-mail. Não vai responder. Eu preciso, não vai responder, simplesmente não vai. E outra coisa, não chega com o celular aqui. Ah, mas eu preciso uma ligação. Se você estivesse no dentista, com a sua boca aberta, você ia responder o celular? Não, então é a mesma coisa. Você está no dentista, terça e quinta, às 8 da noite. Está no dentista. Não vai atender. E pronto, e usa a tua autoridade. Mas nós temos muitas vezes fazer a criança chorar no início, porque a águia desperta a sua ninhada. Para depois, não chorar depois, a família toda. Então cria estratégias. Outra estratégia, podendo. Marca um cinema por mês, uma saída a um shopping. Ah, não tem dinheiro, faz 2 meses. Mas a saída ao cinema não é para ver o filme. O ver o filme é um detalhe. O importante é o lanche depois, é o café depois, é conversar, porque às vezes, fora, eles vão ter uma liberdade na consciência de falar o que não falam dentro de casa. O fato é que nós aprendemos com a águia que ela tem que fazer um ninho, que todos os seus filhotes, a sua ninhada, estejam tão próximos que são obrigados a piar e o outro ouvir. E não ter cada um isolado no seu quarto. Amém, queridos? O formato do ninho ajuda a manter a unidade. Terceira coisa que nós aprendemos, quarta coisa que nós aprendemos, agora a gente vai para a segunda parte do versículo 11. A segunda parte diz assim: e voeja sobre os seus filhotes. Ela deixa a sua ninhada, os ovos estão próximos, os ovos abrem, ela alimenta, desperta,
Quando ela já alimentou, ela vai prosseguir sua caminhada, vai buscar alimento, vai voar. E eles vão voltar a dormir, ou vão piar, ou vão ficar com fome, ou vão ficar com doenças. Qual é a maneira que a águia tem de manter os seus filhotes vivos e integralmente vivos, com saúde? Diz o texto, ela voeja sobre os seus filhotes. O que significa isso? Duas coisas. A primeira, quando ela voeja sobre os seus filhotes, significa que tem um tempo que ela vai dar espaço para eles, mas ela não vai tirar o olho deles. Pais, não tirem os olhos dos seus filhos. Maridos, não tirem os seus olhos de suas esposas. Esposas, não tirem os olhos dos seus maridos. Vai ter um espaço, vai voar, mas está voando, como diz o texto, sobre a sua ninhada. Fique próximo. Liberdade, claro que é, mas espera aí, mas fica próximo, fica atento. E a segunda coisa que nós aprendemos é que ela está voando sobre os seus filhotes. Ela está então fazendo o que sobre os seus filhotes? Ela está dando cobertura. Cobertura nos aponta a cobertura de oração. A águia, ela não gera os filhotes, deu alimento, agora vocês que se virem. Não, ela continua próxima. Ela está olhando e ela está dando cobertura. Eu fico imaginando aquela águia dando voltas, e voltas, e voltas, próximo. Às vezes o filhote nem está notando, porque ela está muito mais alta. Às vezes ela está escondida entre as nuvens, mas ela está olhando e ela está dando cobertura. É momento de nós entendermos a nossa função de orarmos pela nossa família, a nossa função de orarmos pelos nossos filhotes. Ainda que haja problemas no relacionamento, não deixe de orar por eles. Esteja com as suas asas abertas. Diga à pessoa que está do seu lado, esteja com as suas asas abertas sobre os seus filhotes. Estamos aprendendo tantas coisas com uma águia. Isso é um ninho, com a sua ninhada. Mas tem mais uma coisa que nós podemos aprender. Uma quinta coisa que nós podemos aprender nesse mesmo versículo 11, no final dele. A Bíblia diz o seguinte: estende as suas asas e tomando-os, seus filhotes, leva sobre ela. A quinta coisa que nós aprendemos é dramática. Por que é dramática? Porque chega um momento que os filhotes já não estão tão frágeis, que os filhotes já estão emplumados, alimentados, fortalecidos. E o que a águia faz? Diz o texto que você leu, estende as suas asas. E tomando-as, leva sobre ela. Vai pegar um momento, ela pega ali e coloca a asa embaixo de uma, coloca a asa embaixo de outra, do outro, ou pega na garra e coloca na asa. O fato é que ela pega eles sobre as asas e sai do ninho. Meu Deus, é dramático. Os filhotes saíram do ninho, eles já se ambientaram, eles já se acostumaram, mas nessa hora, a quinta lição que nós aprendemos é que tem um momento que nós precisamos ensinar os nossos filhotes a voarem sozinhos. Ela pega, ela coloca, diz o texto bíblico, dessa canção tão bonita de Moisés. Um senhor com 120 anos, idoso, cansado de dias. Mas ele não deixa de escrever uma das frases mais poéticas da Bíblia. Eu não sei quem aqui é músico ou compositor, mas com uma poesia tão profunda dessa, eu acho que nunca vi. Que coisa linda. Ele coloca então os seus filhotes nas suas asas, começa a voar, e os filhotes vão ficar com medo. Eu imagino com as suas garrinhas segurando a asa da sua mãe e segurando com força. Eu estou desesperado aqui, olha, mas está na hora de você aprender. E de repente, eu não sei se ela faz aquela pirueta de costas, elas não conseguem segurar e começam a cair. Eu fico imaginando o pastor Carlan como paraquedista, a primeira vez que soltou, e começa a cair. Agora, o que eu tenho que fazer? Começa a bater as asas com força, e o desespero, não consegue, vai lá, a mãe pega ele de novo.
Aí volta, vamos tentar outro dia. Se alimenta, acalma. Próximo dia, próximo pulo, próximo salto. E aí vai. Até o momento que aquela asa emplumada, já com força daquela águiazinha, começa a voar, começa a ficar feliz. Agora eu consigo. E eu fico imaginando aquela águia, olhando para baixo, ele já está conseguindo, ela já está conseguindo voar. A alegria de um pai quando vê que seus filhos estão aprendendo. Esse é outro ensino que nós vemos nessa canção. É nosso papel ensinar a nossa ninhada a voar, para que não caiam e morram. É função dos pais educarem seus filhos. É função dos pastores educarem suas ovelhas, para que elas possam daqui a pouco estar voando sozinhas. Um dia pastor Gama se converteu, um dia pastor Gama começou a aprender as coisas básicas do Evangelho, um dia começou a dar uma aula de escola dominical, fazer um evangelismo, pregar num culto, aí daqui a pouco está dirigindo uma igreja, e está aí, gerando filhos, avançando com o reino de Deus, abençoando almas, ele, você e todos nós, porque esse é o objetivo do reino de Deus, é gerarmos filhos para Deus, não para nós. Nem os nossos próprios filhos são necessariamente nossos, porque são herança do Senhor. Ele nos dá para cuidarmos. Nosso papel é educarmos, ensinarmos. Não é o que diz o Shema Israel, em Deuteronômio capítulo 6? Olha, essas palavras que eu te ordeno, colocarás, estarão em teu coração, e tu as ensinarás aos teus filhos, inculcarás aos seus filhos. Aí fala assim, olha, assentado na sua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, ou seja, em todo momento ensinando a palavra de Deus. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Eu citei esse texto porque no português está assim, ensina, mas no hebraico é hanak. Hanak em hebraico significa ensinar, mas também significa treinar. O treino exige repetição. Tu saltastes, de paraquedas, de maneira perfeita na primeira vez, na segunda, na terceira, mas depois, com tempo, com treino, o irmão foi se aperfeiçoando. Quem aqui dirigiu e nunca na primeira vez o carro morreu? Não é assim? Ou arranhou a marcha, esqueceu, mas com o tempo você vai ficando treinado. O fato é que o ensinar a criança, ensinar o filho, é treinar o filho. É como a águia, ela joga e ele às vezes não consegue, ela pega e agarra ele. Não deixa ele morrer, mas vai insistindo até que ele caminhe sozinho. Meus amados, aprendemos que nós devemos ensinar a nossa ninhada. Ensina, 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 ensina aqueles que Deus colocar debaixo de vocês. Porque, afinal de contas, a ordem do Evangelho é ir e fazer discípulos. Discípulo em grego é matetés, alunos. Ou seja, aqueles a quem nós ensinamos. E aí? Eu vou para a última parte desse belo poema. Notem que o capítulo é grande, o 32. Eu só li 2 versículos, senão ficaríamos aqui muito tempo. Mas eu vou encerrar com o versículo número 12. E o texto diz assim, o texto assim registra, assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Muitos deuses estranhos, eles são levantados para que dediquemos tempo a eles. Deuses estranhos que entram na nossa casa, que não temos controle. Teu filho vai para o colégio, você não tem controle. Por quê? Porque ele vai estar com um amigo que é drogado, com um amigo que não tem uma estrutura familiar adequada, então ele traz outros conceitos. Na verdade, com um professor completamente diferente da sua linha de... O seu filho, você larga, ele já era. Isso
na minha geração. Na geração atual, com internet, você não sabe o que teu filho está fazendo agora, com quem ele está conversando. Ele está ouvindo os youtubers que estão dando os piores conselhos possíveis. Eu não sei o que o Mateus ouve de youtuber, nem ele, nem ela. O fato é que estão colocando coisas nas cabeças de nossos filhos que estão afastando, visando afastar do caminho do Senhor. Então, nós aprendemos com essa águia que a promessa de Deus vai se cumprir em sua vida se você aprender com essa águia, porque aqui diz o Senhor, assim só o Senhor o guiou, e não havia entre eles Deus estranho. Pode o mundo influenciar, mas Deus vai guardar a tua casa. Assim como a águia, que você seja como a águia. Eu volto a dizer, são as 34 menções, 2 delas a Deus, uma delas numa canção. Uma canção de choro idoso, cansado. Ele ainda tem idade, diz o texto que você leu no capítulo 31, para cantar essa canção. E todo o povo de Israel ouvia. A voz de um senhor de 120 anos não é uma voz de Pavarotti, mas as pessoas ficavam atentos, porque daquela boca fluía a palavra de Deus. E ele fala da águia. Se eu estivesse no meio daquela multidão ouvindo Moisés, eu talvez naquele mesmo momento olhasse para o céu procurando uma águia, e de repente se eu avistasse uma, eu falava, meu Deus, quantas coisas eu tenho que aprender com esse animal, que não fala meu idioma, que nunca escreveu nada, mas tem tanto a me ensinar. Porque no final das contas, não se achou entre eles Deus estranho, porque só havia um Senhor. Eu quero fazer uma oração nessa noite pelas famílias. Eu quero convidar a você que quer representar a sua família, orar por sua família, que fique de pé. Eu quero fazer uma oração nesse momento pela sua casa. Porque não haverá na sua casa Deus estranho. Se algum Deus foi plantado ali, ele vai ser arrancado. Em nome de Jesus. Você quer colocar alguém no seu coração agora orando, representando as pessoas, coloca a sua mão no seu coração, como se estivesse colocando a sua mão na cabeça dessa pessoa. Vamos agora orar por ela, vamos interceder por essa vida. Pai amado, em nome de Jesus, ouvimos a tua palavra nessa canção inspirada que destes a Moisés. Uma das suas últimas palavras antes de morrer, uma das últimas coisas que ele fez foi cantar. Mas até hoje, esses 2 versículos ecoam em nossos corações. Essa águia que desperta a sua ninhada, essa águia que coloca sobre as suas asas os seus filhotes, ela que alimenta, ela que protege, ela que cobre eles com oração. É o que nós estamos fazendo agora, Pai. Nós cobrimos a nossa família com nossas asas. Nós levantamos nossas asas e sobrevoamos a nossa família e abençoamos a nossa casa em nome de Jesus. Protege os nossos filhos, protege a nossa esposa, nosso marido, protege nossos familiares, protege a nossa igreja, protege aqueles que nós levantamos, protege o nosso negócio, protege a nossa profissão, tudo aquilo que foi gerado por nós, Pai. Nós oramos agora, intercedemos, levantando nossas asas, e aqui representados nós declaramos a Tua bênção sobre eles, a Tua bênção sobre nós. Pois não haverá entre nossa ninhada Deus estranho, só um Senhor. Só um Senhor, Pai. Pedimos as Tuas bênçãos sobre nossa família, pedimos as Tuas bênçãos sobre nossa casa, pedimos as Tuas bênçãos sobre o nosso lar, pedimos as Tuas bênçãos sobre o futuro dos nossos filhos, pedimos as Tuas bênçãos sobre nossa igreja, Senhor, sobre todas as áreas da nossa vida. E o que nós o pedimos, nós o fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Diga uma palavra que abençoe a vida da pessoa que está do seu lado e a família dela. Dê uma palavra que abençoe em nome de Jesus. Amado pastor Alexandre.
Você pode aplaudir mais uma vez, bem forte ao Senhor Jesus.